Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos à nossa quarta aula de geometria espacial, uma aula sobre prismas especiais. Então vamos embora, toca a vinheta. Muito bem, meus amigos, vamos falar então hoje um pouquinho sobre dois tipos especiais de prismas, o paralelepípedo e o cubo. Então vamos a ele. Começamos aqui pelo paralelepípedo. Então vamos imaginar, meus amigos, uma figura. Pensa, por exemplo, numa caixinha de fósforo, né? Caixinhas de fósforo, tá? Ou caixas desse formato aqui, uma caixa de sucrilhos, por exemplo, tem um formato de um paralelepípedo, que nada mais é que um prisma formado por 6 faces retangulares, só isso. Ele possui lá 3 dimensões, como eu estou marcando aqui, ó. Comprimento, largura e altura. Vamos indicar essas dimensões pelas letras A, B e C. Bom, a fim de querer calcular a área total desse paralelepípedo, eu vou te pedir uma coisa. Abra para mim essa caixinha de fósforo. Se eu abrir essa caixinha aqui, ó, eu vou enxergar 6 retângulos, dos quais 2 a 2 são iguais. Se você olhar aqui, digamos, para o chão, o chão tem dimensões A e B. Repara que o chão é igual ao teto, então eu tenho 2 retângulos, ó, do formato A por B, ok? Já a face frontal aqui, ó, a tua parede frontal, tem dimensões A por C. A frontal é igual ao do fundo, então são 2 retângulos também do formato A por C. E se eu olhar aqui para a face lateral, ó, eu enxergo um retângulo de dimensões B por C. Então, esse é igual a esse daqui, ó, concorda ou não? Então, são 2 retângulos do formato B por C. Então, quer dizer que para calcular a área total desse paralelepípedo, basta calcular a área dos 6 retângulos. Fazer 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Aí, lógico, colocando 2 em evidência, eu chego até aí, ó. Então, essa aqui é a fórmula que me calcula a área total de um paralelepípedo, ok? Muito bem. Segunda coisa a se saber no paralelepípedo. Cálculo das diagonais. Então, vamos lá. São várias. 2 se destacam. Primeiro, a diagonal do chão. Então, se você olhar, digamos, para o seu quarto, vamos supor que ele tem o formato de um paralelepípedo. A diagonal do chão você pode calcular como? Bom, você pode notar que esse triângulo aqui, ó, em amarelo piscando, ele é um triângulo retângulo. Aqui, ó, nós temos 90 graus, tá vendo, ó? E aí aqui, pelo teorema de Pitágoras, aparece que dzinho ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Então, por Pitágoras, você calculou a diagonal da base, do chão, vamos dizer assim. Então, lembra aqui, ó, cada um no seu quadrado, tanto as dimensões quanto o dzinho. Lógico, quer tirar esse quadrado daqui, ó, você joga o quadrado para o outro lado como raiz. Massa? Agora, se numa questão o cara pedir para você calcular a diagonal do paralelepípedo e não falar qual é, subentende-se sempre que é maior. E a maior é a que vem lá da ponta, tá vendo essa pontinha aqui, ó, até aqui embaixo. Eu vou chamar essa diagonal de dzão. E agora a questão é, como calcular esse dzão? E aí? Gente, embora não pareça, ó, mas esse triângulo aqui piscando também é retângulo, ó. Aqui, se você observar, ó, nós temos 90 graus. Então, aplicando Pitágoras nesse triângulo, nós teremos dzão ao quadrado é igual a dzinho ao quadrado mais czinho ao quadrado. Bom, aí se você der uma espiadinha para a linha de cima, ó, você observa que dzinho ao quadrado é a quadrado mais b quadrado. Então, aqui ó, onde tem dzinho ao quadrado, troquemos por a quadrado mais b quadrado. Então, para calcular a diagonal maior, basta acrescentar aqui no final c quadrado. E lembrando, ó, cada um no seu quadrado, inclusive a diagonal. Legal? Então, esse dzão, meus amigos, tá? Numa questão um pouco mais contextualizada, é a maior distância que pode ocorrer entre 2 vértices do paralelepípedo. Então, a maior distância entre 2 vértices é a diagonal maior, é o dzão. Legal? Muito bem. Agora, vamos para perguntas do tipo: quanto cabe? Quanto comporta? Quanto cabe de água numa caixa de dimensões 3, 4 e 5 metros, por exemplo? A pergunta quanto cabe é feita através de que cálculo? Volume.
Volume de um prisma em geral, como você viu na última aula, é a área do chão vezes a altura. Aí se você olhar aqui para o chão, ó, o chão tem dimensões A por B. E a altura é o C. Então, a área da base você marca A vezes B e a altura você marca o C. Então, o volume de um paralelepípedo é a multiplicação das dimensões. A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. E aí é sempre bom lembrar, e aí principalmente para o Enem, os submúltiplos do volume. Vamos lembrar que 1 centímetro cúbico, meus amigos, equivale a 1 ml. Então, se você pensar num dadinho, tá? Um cubinho de dimensões 1 por 1 por 1 centímetro, nesse cubinho caberá 1 ml. Agora, lembra, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se você pensar numa caixa cúbica de dimensões 1 metro por 1 metro por 1 metro, lá caberão 1000 litros. Ok? Não está aqui, ó, mas eu vou acrescentar mais uma situação aqui, ó. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Beleza? Muito bem. Outras dicas importantes sobre o paralelepípedo, tá? E aí em questões que podem envolver outras frentes mais da matemática. Bom, primeira coisa, tá? Eu quero que você não confunda o que é soma das dimensões, tá? Com soma das arestas. Soma das dimensões são as três que ele tem. Comprimento, mais largura, mais altura. Isso é a soma das dimensões. Agora, arestas são as linhas que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho aqui, tipo, 4 Azinhos, eu tenho 4 Bzinhos e 4 Czinhos. Então, a soma das arestas seria o quádruplo da soma das dimensões. Beleza? Outra coisa, tá? Na aula de PA e de PG, eu te dei algumas dicas para que agora você possa lembrar que se alguém falar para ti que as dimensões de um paralelepípedo estão em PA, lembra, são 3 dimensões. São 3 termos em PA. 3 termos em PA eu posso indicar por x menos r, x mais r. Isso aqui é uma dica importante para você matar algumas das questões da tua apostila, tá? Que, por sinal, você pode baixar lá no ricardinhomatematicax.com.br, tá ok? Muito bem, e se falar dimensões em PG, x sobre q, x e x vezes q. Dicas dadas, alicerce dado. Vamos resolver agora aqui, meus amigos, 3 questões sobre paralelepípedo, para depois irmos ao cubo. Vamos lá, então? Simbora, bora! Primeira questão, até por sinal, foi uma da UFSC. Acompanhe lá comigo. A área total de um paralelepípedo é 376 metros quadrados. E as suas dimensões são proporcionais aos números 3, 4 e 5. Determine a 10ª parte do volume desse paralelepípedo. Muito bem. Primeira coisa, as dimensões A, B e C são proporcionais, se você pode observar aqui, ó, aos números 3, 4 e 5. Então, quer dizer que elas valem 3, 4 e 5, não é isso? Não, não é isso não. Ser proporcional não significa ser igual, tá? Significa ser múltiplo de. Então, quer dizer que a dimensão A, B e C, elas são múltiplas de 3, 4 e 5. Essa multiplicidade, tá? Eu vou estar representando pela letra K. Esse K é uma constante de proporção, ok? Muito bem, e aí ele me fala ainda que a área total do paralelepípedo é 376 metros quadrados. Com a informação da área total, meus amigos, eu consigo encontrar o parâmetro K. Achou o K? Achou A, B e C. E aí você acha, por consequência, o volume da figura, ok? Então, coloquemos no formulário. Vamos lá. Área total do paralelepípedo. Professor, eu tenho que decorar essa fórmula? De preferência, entender. Entender que se você olhar para uma caixa de fósforo, ela tem duas faces do formato A por B, 2 formato A por C e 2 formato B por C, ok? Então são 6 retângulos que lá estão. A área total ele me deu, então coloquemos aqui, ó, 376, 2 vezes A vezes B, 3K vezes 4K, A vezes C, 3K vezes 5K, B vezes C, 4K vezes 5K, pronto. Por uma questão de conveniência, eu vou simplificar aqui, ó, 376 por 2, o que vai dar 188.
3K vezes 4K fica 12K quadrado. Não esquece, tá? K vezes K, ó, K quadrado. 3K vezes 5K, 15K quadrado. E 4K vezes 5K dá 20K quadrado. Pronto. Arrumando aqui, eu vou chegar em 47K quadrado igual a 188. Aqui eu vou chegar em K quadrado igual a 4 e, portanto, K vai ser 2. Então, a regra é falar que as dimensões são o dobro de 3, 4 e 5, porque o K deu 2. Então, aqui ó, o A vai dar 6, o B vai dar 8, o C vai dar 10. Então, o volume desse paralelepípedo vai ser 6 vezes 8 vezes 10, que dá 480 metros cúbicos. Como a questão pediu para calcular a 10ª parte do volume, então pega isso, divide por 10, e no gabarito você marca da UFSC 48. Legal, meus amigos? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, mais uma da UFSC, por sinal. Vamos embora aqui, ó. Essa foi um pouco mais antiguinha, vai. O enunciado estava assim, ó. Acompanhe lá comigo. Usando um pedaço retangular de papelão de dimensões 12 por 16, desejo construir uma caixa sem tampa, cortando os seus cantos quadrados iguais, de 2 centímetros de lado, e dobrando convenientemente a parte restante. Aí me pede a 1/3 parte do volume dessa caixa. Então assim, ó, aqui eu tenho um retângulo, tá? De dimensões, ó, 16 por 12. E aqui no cantinho eu vou cortar quadradinhos, tá vendo aqui, ó? De 2 por 2. Bom, aí após fazer isso com a caixa de papelão, eu vou agora dobrar ela convenientemente, em cima das linhas pontilhadas, para formar um paralelepípedo, na qual vai ter que volume. Para que você entenda isso na prática, dá uma espiadinha comigo aqui, ó, no que acontece de fato com a figura. Vamos lá, ó, repara. Ó, tudo isso aqui vale 16, ó, daqui até aqui 16, tá vendo? Ó, eu vou cortar aqui, ó, 2 e aqui 2, ó. Então, essa dimensão aqui, por exemplo, ó, ao ser fechado, ó, ela vai ser 16 menos 4. Porque eu vou tirar 2 de cada cantinho. Concorda ou não? Aqui, mesma coisa. Aqui eu tenho 12, ó. Eu vou até abrir aqui a figura de novo, ó. Vamos lá. Opa, ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vale 12, ó. 12. Aí eu vou tirar 2 de cada canto, ó. 2 daqui e daqui, ó. Então, isso daqui, ó, vai ficar 8, por exemplo. Então, repara, ó. Olha o que vai acontecer. Eu vou agora fechar a figura. Vou fechar. Em tese, ela fica sem tampa, então vamos supor que a base superior seja oca, ok? Agora eu vou ter dimensões aqui, ó. Repara comigo, ó. Dimensões, vamos lá? Ó, apareceu. 16 menos 2 daqui e 2 daqui, aqui fica 12. 12 menos 2 daqui e 2 daqui, ó, aqui vai ficar 8. E repara que o quadradinho aqui, ó, ao subir, vai gerar a altura desse prisma, tá vendo, ó? Aquele 2 subindo, ó, vai virar a altura dele. Então, o volume da caixa vai ficar 12 vezes 8 vezes 2, o que vai dar 192 centímetros cúbicos. Aí a questão pediu para calcular a 1/3 parte do volume da caixa. E isso vai dar 64, ok? O fato aqui dele pedir essa parte do volume, ou agora há pouco dessa parte do volume, é para você ter o que pôr no gabarito, tá? Então, lembrando que aqui na UFSC, o gabarito de questões somatórias ou abertas, né, possui apenas 2 dígitos. Então, pode variar de 00 a 99. Beleza? Muito bem. Uma terceira questão agora do Enem. Vamos dar uma acompanhada comigo aqui, senhores. Vamos embora aqui, ó. Bom, o que ele fala agora para mim é o seguinte. Alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, conforme a figura abaixo. Então temos aqui uma piscina, vamos dizer assim, ó, de dimensões 40 por 30 por 25, onde tem água até aqui, ó, um nível de 20, né? Por que é 20? Porque aqui ele falou que sobrou 5, né? Tudo é 25, então aqui, ó, vai ser 20. Prontinho. Então tem água até 20 centímetros. Bom, aí ele pergunta, o que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto de volume 2.400 centímetros cúbicos? Então vamos imaginar uma pedra, por exemplo, tá? Uma pedra. Joguei uma pedra aqui com esse volume. A pergunta é, essa água transborda ou não transborda?
Se não transborda, sobe quanto? Essa é a questão. Então vamos lá. Tela que vem pela frente, está aqui a tela. Então aqui ó, nós temos água no nível de... aliás, a princípio, né? Temos um tanque aqui de dimensões 40 por 30 por 25, mais água até o nível de 20. Agora uma pedra vai ser arremessada aqui dentro, ó, caiu e a água subiu, tá vendo aqui, ó? De novo. A pedra caiu e a água subiu. Subiu quanto? Não sei, vou chamar de X. O fato é que em questões desse tipo e outras que virão pela frente, é bacana você lembrar de que o volume do que cai é igual ao volume do líquido deslocado. Grava! Isso que não chega a ser uma fórmula, tá? É meio que bom senso. Se você pensar, digamos, que você tem um copo cheio de água, até a boca, e joga ali dentro, digamos, uma moeda, o volume da moeda é igual ao volume do que cai desse copo, concorda ou não? Então o volume do que cai, ó, é igual ao volume do líquido deslocado. Então vejamos, se você observar, meus amigos, o volume da pedra, então, é o volume desse paralelepípedozinho aqui, ó, que deslocou. Que é esse cara que eu puxei aqui de canto, tá vendo? Ó? E esse cara que eu puxei de canto tem dimensões 40 por 30 por x. Pronto. Então o volume da pedra, que por sinal é 2.400, é igual ao volume desse paralelepípedo, que é 40 vezes 30 vezes x. Ao efetuar aqui o cálculo, igualar os dois, eu vou chegar em x igual a 2. Então quer dizer, meus amigos, que após a pedra cair, a água aumentou aqui, ó, um nível de 2 centímetros. Então era 20, passa a ser agora 22. Então, como tinha aqui, ó, 5 sobrando, então ela não transborda, não. Então a resposta certa é que o nível subiria 2 centímetros, fazendo com que a água aumente ou vá para 22 centímetros de altura. Pronto. Resposta da questão, letra C. Legal, meus amigos? Questãozinha bem bacana, bem carinha do Enem, realmente. Legal? Muito bem, vamos agora ao nosso último prisma especial, o cubo. O cubo também é conhecido como hexaedro regular. Hexa vem de 6. Edro vem de faces. Então são 6 faces quadradas. E aí fica meio que na cara, né, o fato de que todas as dimensões são iguais. E eu vou chamar uma de A e as demais também serão A. Então, enquanto eu tinha no paralelepípedo A, B e C, aqui eu tenho A e A. Legal? Se eu quebrar o paralelepípedo, ou aliás, o cubo, eu enxergo então 6 retângulos de dimensão A por A. Então, para calcular a área total, ó, ficou fácil. Eu vou calcular a área de um quadrado, que é A quadrado, e vou multiplicar por 6 quadrados, que aqui estão. Então, essa é a área total do cubo. Assim como no paralelepípedo, o cubo também tem diagonais. Temos lá a diagonal da base, que aqui é o Dzinho, tá vendo? Ó, vou até pontilhar aqui atrás. Ó. Nós temos o Dzinho, que é a diagonal da base ou da face, e a diagonal do cubo, que é o Dzão. Ok? Bom, para calcular o Dzinho tá fácil, né? Ó, eu venho aqui e aplico Pitágoras nesse triângulo amarelo. Nele vem que Dzinho ao quadrado, ó, é A quadrado mais A quadrado. Então vem que Dzinho ao quadrado é igual a 2A quadrado e, portanto, ao tirar aqui a raiz quadrada, eu vou chegar em Dzinho igual a A raiz de 2. Isso aqui, se você está lembrado, né, é a própria diagonal de um quadrado, né? Porque, de fato, ó, a diagonal da base é a diagonal de um quadrado. Beleza? Então, por isso, A raiz de 2. Agora, se numa questão falar em diagonal do cubo e não falar qual é, subentende-se que é a maior, que é aquele Dzão, que pode também ser calculado por Pitágoras, só que agora aplicado, meus amigos, no triângulo aqui, ó, que está piscando, parece que em laranja, né? Então, nele, se eu aplicar Pitágoras, eu vou ter, ó, Dzão ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Como o Dzinho ao quadrado, ó, já está aqui, ó, é 2A quadrado, então vem para cá, ó, pronto. Então, vem aqui, Dzão ao quadrado é igual a 3A quadrado e, portanto, o Dzão vai ser A raiz de 3. Então, diagonal da base, A raiz de 2, do cubo, A raiz de 3. Quando eu falo diagonal da base, tá? Pode ser de qualquer face. Então, A raiz de 2 é esse Dzinho aqui, ó. Também seria esse Dzinho aqui, ó. Isso aqui é para ser reto, tá? Então, é para ser reto. Você não viu reto? É para ser reto, beleza? Então, diagonal da face é sempre A raiz de 2.
E aí, logicamente, que o volume é igual ao volume de um paralelepípedo. É A vezes A vezes A. Quer dizer, lá era A vezes B vezes C. Aqui vai ser A vezes A vezes A ao cubo. Então aqui, ó, estão as 4 formulinhas do cubo. A área total, diagonal da base ou da face, a diagonal do cubo e o volume do cubo, ok? Como é que isso pode pintar para ti em prova? Vamos criar aqui uma situação. Primeira situação. Aqui, ó. Se um cubo tem as suas arestas aumentadas em 20% cada uma, então o seu volume fica aumentado em quantos por cento? Ó a questão. Eu tenho um cubo de aresta A, em que ele tem volume A ao cubo, e agora eu vou pegar cada aresta e vou aumentar em 20%. Gente, da matemática básica, tá? Você sabe que aumentar alguém em 20% é pegar esse alguém e multiplicar por 1,2. Você lembra? Então, se eu tenho aqui a aresta A, eu passo a ter agora a aresta 1,2A. Então, aumentar alguém em 20% é pegar esse alguém e multiplicar por 1,2. Então, se eu tenho, digamos, R$10 e aumenta 20%, eu passo a ter R$12. Basta pegar 10 e multiplicar por 1,2, ok? Muito bem. Agora me diz, em quantos por cento ficará aumentado o volume? Será que também é 20%? Não. Não por quê? Porque o volume do cubo, senhores, ele é proporcional não à aresta, e sim ao cubo da aresta. Então, ao calcular esse volume aqui, senhores, eu vou chegar, ó, a 1,2A ao cubo. O que vai me dar aqui, ó, se você fizer o cálculo passo a passo, a 1,728A ao cubo. Então, eu tinha 1A ao cubo e fui para 1,728. Isso aqui gera um aumento de 0,728, que em porcentagem quer dizer 72,8%. Então, isso é o quanto aumentou o volume. Legal? Na prova do Enem, de um tempo atrás, caiu uma questão muito semelhante a essa, só que ao invés de aumentar, diminuiu. Era assim a questão, ó. Logicamente que o Enem vai meter lá um texto gigante para você cansar até morrer, né? Vamos lá, vamos ler a questão com calma, vai. Ele fala aqui: a cerâmica possui a propriedade de contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, submetido a uma determinada temperatura. Em seu lugar, aparecendo espaços vazios. Gente, resumindo, tá? Nós temos aqui na questão um bloco cúbico. Esse bloco cúbico, tá? Ele vai sofrer aqui um processo de cozimento. E ele fala que esse cozimento faz que essa argila desse bloco sofra uma contração, em que cada dimensão diminuirá agora 20%. Aí ele pede que com isso você responda: o volume com essa contração vai baixar em quantos por cento? Então a questão agora em síntese, tá, é o seguinte: eu tenho um bloco cúbico de dimensão A por A, em que o volume dele é A ao cubo. Agora cada dimensão vai sofrer uma contração, uma diminuição em 20%. Gente, se aumentar 20% era multiplicar por 1,2, baixar 20% é multiplicar por 0,8. Então, cada dimensão agora passa a valer 0,8A. De modo que agora o volume passa a ser 0,8A ao cubo. Ao efetuar esse cálculo, eu vou chegar em 0,512A ao cubo. Então, de 1 foi para 0,512. Então, diminuiu. Diminuiu em decimal 0,488. Isso em porcentagem quer dizer o quê? 48,8%. Então, isso é o quanto diminuiu. Então, a resposta que você vai ter que marcar no gabarito, ó, é a letra C, onde ele fala aqui, ó, diminui para um valor que é 48,8% menor que o volume inicial, porque o volume diminui de A ao cubo para 0,8A ao cubo. Então, a resposta da questão é a letra